Você já foi julgado injustamente? Com certeza você não se sentiu muito bem quando passou por isso. Todos nós, alguma vez na vida, já fomos julgados injustamente. Hoje vamos falar um pouco a respeito disto. Quais são os conselhos bíblicos que temos ao avaliarmos uma outra pessoa? Hoje vamos falar sobre uma parábola que o Senhor Jesus, Yeshua, ele nos traz. E como que esse ensinamento é um ensinamento que realmente muda relacionamentos e muda a nossa visão sobre os outros. Principalmente porque isso tem a ver com a nossa relação com Deus e como nós nos portamos perante Ele. Então nós vamos hoje ver um pouco de Mateus, capítulo 7, e baseado nesse texto, iremos também ver outras passagens bíblicas que nos ajudam a entender melhor sobre este assunto. Não julgue, tá bom? Primeiramente, vamos aqui na Bíblia, Aqui no termo, aqui eu tenho a Bíblia Strong, tá? Como vocês estão vendo. E aí nós vamos ver aqui o termo julgar. O que isso significa? Então, o termo julgar, como vocês estão vendo aqui, olha, o código Strong dele é este, G2919. Essa palavra aqui, ó. Crino, tá? Crino. Correspondentemente grego, tá aqui, ó. E aí o significado dele: separar, colocar separadamente, selecionar, escolher, aprovar, estimar, preferir, ser de opinião, julgar, pensar, determinar, resolver, decretar, julgar, pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado, ou seja, dar opinião, tá vendo? Pronunciar uma opinião. Ser julgado, ser chamado a julgamento, julgar, sujeitar a censura daqueles que atuam como juízes ou árbitros. Todos vocês sabem que é um árbitro, Quem decide qual é a lei que deve ser aplicada numa partida de futebol. Acontece uma falta, ele interpreta e ele dá a falta. Ou ele pode dar um cartão amarelo, ou pode dar um cartão vermelho, de acordo com a sua interpretação da lei, tá? Da lei ali do futebol. Então ele é o árbitro que decide como aplicar a lei na vida de outros, ok? Então, julgar aqui também traz essa ideia de você decidir como você vai aplicar a lei na vida de outros, em assuntos da vida comum, tá vendo? Olha? Como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, da vida alheia, da vida de outros. Olha que tem essa descrição também, olha. Reinar, governar. Então, quando você julga, você tem que entender que você está reinando sobre a vida de outro. Isto aqui, pessoal, é algo muito sério, porque existe o tal do livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. Então, vamos começar o nosso estudo explicando um pouquinho a respeito disso para vocês. Vocês vão gostar demais desse estudo. Se a pessoa ela tem o livre-arbítrio que Deus deu para ela, ela pode decidir usar a vida dela como ela quer. Isso é um direito que ela tem como ser humano, tá? Baseado na questão bíblica. Daí, você impõe a ela que ela não pode exercer o direito de escolha dela. Por exemplo, ela quer vestir uma blusa verde
E você acha que usar verde não é apropriado para um cristão. Então, você está governando sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela tinha o direito de livre-arbítrio, só que você está abdicando o direito daquela pessoa de fazer aquela escolha que Deus havia lhe dado. Então, quando você faz isto, quando você julga, você está tomando o direito daquela pessoa de decidir o que é bom ou o que é mal para ela mesma. Entende? Porque o julgamento é tão complicado. Por isso que aqui a definição 6 fala de reinar e governar. Porque quem julga está governando sobre a vida de outros, está reinando sobre as decisões que outros podem tomar. E mesmo que aquela pessoa está tomando uma decisão precipitada, se você está julgando aquela pessoa, você está se colocando no lugar dela, tirando o direito dela de escolher o errado. Lembre-se que nem Deus fez isto com Adão e Eva. Ele deu a escolha e eles optaram pelo mal. Então ele não interviu, né? Para, Eva, não come. Você vai fazer coisa errada. Você está fazendo cagada. Deus ele não interviu, entendeu? Por quê? Porque era o direito que eles tinham de escolha, de comer ou não. Então quando você julga outros, automaticamente você está censurando aquela pessoa de um direito que ela possui de fazer algo ou não, ok? Quero que vocês entendam bem isso. Aí continua assim, ó. Presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governantes. Tá vendo que tá ligado, né? Biblicamente, a reis e governantes, aqueles que julgam, eles julgam, fazem decisões, né, sobre a vida de outros baseado em leis, tá? Então, quando você faz isso também, normalmente você está julgando alguma coisa que você não acha certo. Então, você está baseando em alguma lei, algum princípio moral, alguma coisa assim. Então, você está tomando um lugar, né, uma prerrogativa de governante ou juiz. Beleza. Também tem a descrição aqui embaixo, né? Disputar, recorrer à lei, processar judicialmente. Tem todos esses significados, tá? Essa palavra aqui, ó, crino, em grego. Então vamos começar bem o nosso estudo já entendendo a etimologia, o significado da palavra julgar aqui na Bíblia. Quando aparece julgar, tem todas essas prerrogativas aí. E eu expliquei um pouquinho para vocês o que pode estar querendo dizer, né, esse julgamento quando aparece nas escrituras. Aqui a gente tem, né, uma gravura, como vocês estão vendo aqui, uma pessoa com uma trave no olho, querendo tirar um cisco do olho do irmão. Essas palavras, elas foram ditas por Machia, nosso Senhor Yeshua. Nós vamos estudar neste vídeo. Então vamos lá. Eu vou tirar agora essa gravura, tá? Depois a gente vai voltar nela. E nós vamos pegar aqui, ó, nossa Bíblia. Então, para explicar para os novos inscritos que não sabem, vou só explicar o que está acontecendo aqui. Neste cantinho aqui de cá, vocês estão vendo essa coluna, né? Toda essa coluna aí é o aplicativo The Word, certo? Que nos dá mais possibilidades de pesquisas. E aqui, daqui para cá, desse ponto aqui, ó, para cá, nós temos aqui em cima, né? Vocês estão vendo aí o aplicativo The Bible, My Bible, tá? The Word e My Bible. Então vamos lá. Aqui nós temos 3 colunas, cada coluna dessa aqui é uma Bíblia diferente. Hoje nós estamos usando aqui a Bíblia. Vamos mostrar uma por uma aqui, ó. NTLH. Essa NTLH, ela é a nova tradução na linguagem de hoje do ano 2000, tá bom? É uma Bíblia excelente, uma Bíblia de linguagem de hoje. Nessa coluna do meio, aqui, ó, nós estamos usando
NVT. Esta Bíblia NVT, ela é a nova Bíblia Sagrada, nova versão transformadora de 2016, tá? Aqui nós estamos com a TNM, Tradução do Novo Mundo, das TJs. Ok? Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. É uma Bíblia boa, tá? Então, é uma Bíblia interessante. Tem alguns problemas em algumas partes, mas é uma Bíblia muito interessante. Todas elas são, né? Não existe Bíblia ruim. Não existe Bíblias ruins, não. Existe algumas interferências, tem hora, mas ruim não tem, não. 97, 98% de todas as Bíblias, ela preserva o original, tá? Algumas alterações ali, outras aqui, outras acolá, mas são coisas que a gente consegue perceber facilmente aqui, fazendo comparações. Então, não tenho problema com Bíblia alguma, gosto de todas, uso todas. Temos aqui, nesse cantinho aqui, a Aramais, como vocês podem ver aqui, ó, Aramais, tá? Tô com o mouse bem clicado aqui. Almeida Ferreira, João Ferreira de Almeida, com Strong, ok? Velho e Novo Testamento. Essa bíbliazinha aqui. Vou pegar aqui a tal da canetinha, né? Deixar ela aqui. Se precisar, né? Nós vamos usar. Tá aqui, ó. Aramais, tá bom? Vamos estar aqui, ó. Aqui nós temos o texto base do estudo, Mateus capítulo 7, vou deixar ele aqui, mas eu vou ler nas outras versões aqui, tá? Só pra gente deixar ele aqui para vocês se situarem, tá? De onde nós estamos. Então vamos lá. Vamos começar lendo as palavras de Jesus, e eu vou ler aqui na língua de hoje, na Bíblia língua de hoje, que eu achei bem, assim, interessante a linguagem, né? A forma como que essa versão trouxe, tá? Posso trazer numa outra versão, às vezes. Nesse estudo eu vou trazer nessa versão aqui. Então aqui, ó, vamos começar o texto de Mateus capítulo 7, 1. Diz assim: Não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus. Olha que interessante. Jesus, no seu sermão da montanha, que começa lá no capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é o sermão da montanha, o mais famoso sermão que Jesus fez, ok? É um sermão repleto de ensinamentos para a nossa vida prática. E aí no capítulo 7, ele começa a falar assim, ó: Não julgue os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Jesus, ele fala que não devemos julgar outros, e ele dá um motivo. Quem julga outro será julgado por Deus. Ok? Este é o motivo. Ele já fala o que você não pode fazer e já explica o motivo. Eu acho fantástico esse relato que Jesus Cristo faz, porque ele fala as coisas e explica o motivo. Porque tem coisas que ele falava que ele não explicava. A gente tinha que ficar tentando pescar, tentando descobrir, né, os motivos, ver aonde que ele falou isso em outra parte. Às vezes aparece isso na Bíblia, mas aqui em Mateus capítulo 7, ele já fala para você não fazer e já explica o motivo. Então vamos ver assim, ó, mais a fundo, por que Deus ele julgaria uma pessoa que julga, tá? Já vimos que julgar é o mesmo que decidir por outros ou criticar uma decisão que outros tomou. Isso seria o mesmo que você governar sobre a pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela tem o direito de escolha, ela pode escolher entre o bem e o mal. E não cabe a você ficar dando palpite sobre isso, dando sua opinião sobre isso. Se a pessoa escolheu ou não fazer algo que te agrada ou não, isso aí é com ela e Deus, não é você que tem que estar preocupado com isso. Então, assim, quando você começa a aplicar esses princípios na sua vida, você vai ter uma vida muito mais agradável, porque você vai parar de ficar criando problemas para sua cabeça. Você vai parar de preocupar-se demais com a vida alheia e vai preocupar-se mais com a sua vida. Aí sim, você tem que estar preocupado com as suas decisões, com a sua roupa, com a sua aparência, com que tipo de alimento você se alimenta, como que você gasta seu dinheiro. Mas você não deve fazer isso com relação a outros, ok? Vamos lá, o verso 2 agora.
Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir outros. O que Jesus Cristo quis dizer aqui? Deus, ele reage a nós. Simplesmente isso. O seu julgamento com relação a Deus vai ser simplesmente a forma que você julgou as pessoas. Deus, ele vai olhar toda a sua vida, vai ver que tipo de julgamento você fez dos outros, que medida você usou, que critério você usou. Então, tome muito cuidado com os critérios que você usa para avaliar as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa perfeccionista, então você usa um critério perfeccionista para se autoavaliar, correto? Beleza, até aí tudo bem, não tem problema. Se autoavaliar é muito importante, é bom, né? Então você é perfeccionista, você gosta das coisas bem feitas. Daí você começa a trabalhar numa empresa em que as pessoas, elas não têm os mesmos padrões que você tem com relação à educação, com relação ao modo de falar e com relação ao modo de se vestir. Daí você, que é uma pessoa perfeccionista, você acha que as pessoas também deveriam agir como você. Daí você começa a ver aquelas pessoas com maus olhos, achando que elas são inferiores a você. Bom, este exemplo que eu dei é um simples exemplo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, até você que não é perfeccionista. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Você é casado, né? Então, você teve uma vida de solteiro. Então, você acostumou-se, né, a algumas manias. Você acha que aquelas manias são corretas, né? O modo de você, talvez, arrumar a cama, tal. Ou dobrar as meias, tal. Então, quando você casa, a pessoa que vai vir te complementar como esposa ou como marido, ela teve uma outra realidade na vida dela. Teve uma outra forma de pensar, teve uma outra criação. São dois universos, tá? Então, se você começar a aplicar o seu padrão de vida com o padrão de vida daquela pessoa, possivelmente seu casamento não vai dar certo. Por quê? Porque você vai querer exigir da pessoa aquilo que você faz. E às vezes a pessoa não está ainda preparada para aquilo. É claro que depois, com o tempo, né, vocês vão se alinhando, vocês vão criando costumes juntos, vocês vão criando tradições familiares, né? Então vai dando certo. Mas se você for muito fixo, né, naquela forma de pensar ali, que tem que ser daquele jeito, né? Porque você aprendeu assim com sua mãe, né? E que não pode ser diferente, então você vai ter sérios problemas no seu relacionamento aí, logo de começo. Então, princípios que são válidos para toda a vida. Quando Jesus Cristo fala sobre julgar, ele está querendo que nós entendemos que isso pode ser aplicado em qualquer faceta da nossa vida, desde o casamento, ao criar filhos, ao trabalho, a vida com a família, a vida com amigos, ou uma situação de pânico ou uma situação de adversidade. São princípios maravilhosos que nos ajudam a evitar problemas a nós mesmos. Por quê? Porque aqueles critérios que você usa para medir outros serão exatamente os mesmos critérios que Deus usará para medir você. Então, se você é exigente demais com as pessoas, você pode ter certeza que Deus também será bastante exigente com você. Então, um conselho: não seja exigente demais com as pessoas e nem espere muitas coisas das pessoas. Este é o conselho que eu tenho para dar para vocês. Seja mais light, mais tranquilo, tá? O que vir de bom é lucro, tá bom? Vamos continuar aqui. Verso 3. Aí diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? É aqui que está aquela ilustração da gravura que nós mostramos no comecinho do nosso estudo. Talvez a pessoa ela está mais preocupada com o ciscozinho no olho do irmão do que na trave que está no olho dele. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Yeshua HaMashiach quis dizer com isso? Vamos lá.
Vamos lembrar que Machia, ele vivia num contexto judaico, tá? Para você entender o que ele está falando, você tem que voltar para o contexto no qual ele vivia. Como que eram como que eram os dias, a vida das pessoas nos dias de Yeshua? Como as pessoas viviam? Bom, as pessoas eram constituídas por famílias, né? Eram várias e várias famílias. Elas tinham a Torá, né? Que é a lei de Moisés, que era seguida à risca do ponto de vista da lei, né? Judaico dos judeus, eles procuravam seguir à risca. Não que conseguiam fazer isso, tá? É apenas assim a forma que eles tentavam fazer. E ali essas leis tinham quase 600 e alguma coisa leis específicas sobre comportamentos. E essas leis variavam desde leis cerimoniais, que eram leis relacionadas à adoração no templo, que existia ainda na época de Machia, como também leis de purificação mesmo, leis com relação à vida familiar, né, leis com relação a relações comerciais. Eram várias leis, né, que estavam em todos os âmbitos da sociedade, vamos dizer assim. Então, ele falava ali para pessoas que estavam acostumadas com seguir normas e costumes, ok? Só que, o que acontece? Os sacerdotes, os escribas, eram os responsáveis por ensinar a lei às pessoas. As pessoas não nasciam sabendo a lei, né? Primeiramente, a família, o pai e a mãe tinham que ensinar os filhos, né? As leis. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, você encontra todo esse contexto, quando Deus fala. Ele fala que os pais têm que ensinar os filhos andando pela estrada, ao andar, ao se levantar, ao deitar-se, né? Ou seja, todos os tempos. Então, o judeuzinho ali, ele já, desde pequenininho, ele já ouvia os pais falarem sobre as coisas, tá? Mesmo ele não entendendo nada no começo, ele via os pais indo comemorar a Páscoa, indo comemorar a festividade dos pães, indo comemorar ali as barracas e as festas, né? E também aqueles ritos sacrificiais, levavam os cordeiros, né, os animais, sacrificavam, né, e tal. Então, as crianças já cresciam com aquilo. Então, era costume as pessoas fazerem aquelas coisas ali. Já que tinha muitas leis, o que começou a acontecer ali? Aquelas pessoas que se destacavam em cumprir as leis, elas começavam a criticar aquelas pessoas que não conseguiam fazer talvez direito, né, aquela lei. Só que assim, não é nem fazer direito, é porque assim, você cria ali uma nata de pessoas que são os fariseus, a qual Jesus critica nos capítulos à frente. Você vai ver várias e várias críticas, principalmente no capítulo 23, no capítulo 22, Jesus fazendo críticas diretas àqueles líderes fariseus ali, tá? E saduceus. Por quê? Porque aqueles homens, eles começaram a implementar a lei. O que significa isso? Existia a lei do sábado, do Shabat, tá? O que a lei do Shabat falava? Ninguém deve trabalhar no Shabat. Todo mundo tem que descansar e ler a Torá, e ouvir a Torá, né? E meditar na Torá, e família, e festa, e alegria. Mas não trabalho, tá? Não podia desvirtuar o Shabat. Aqueles fariseus não contentes com isso, eles começaram a criar regras. Tipo, o que é trabalhar? Se você andar tantos quilômetros, 10 quilômetros é trabalhar? Não, 10 quilômetros não é. E se você andar 20 quilômetros? 20 quilômetros já é trabalho. Então eles começaram a criar regras que a lei não especificava. Tipo, a lei só falava que não podia trabalhar. Mas ela não dava detalhes sobre o que era aquele trabalho, né? O que você podia fazer, o que você não podia fazer, né? Somente quando ela era muito clara. Algumas vezes ela era claríssima sobre algumas coisas. Outras vezes não. Isto foi feito de propósito. Deus já fez assim de propósito. Ele não entra em todos os critérios da vida do ser humano para falar o que as pessoas têm que fazer. Na verdade, né, como Jesus mesmo fala, Yeshua, a lei ela se resume a apenas duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E essas duas leis, ela praticamente acaba com todas as outras. Por quê?
Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e quem ama o próximo como a ti mesmo, ele vai respeitar consequentemente todas as outras, sem menor sombra de dúvidas. Então, esses complementos da lei foram criados, né, naquele contexto que Yeshua, ele vivia. Então as pessoas ali tinham o costume de criticar outros por achar que aquelas pessoas não estavam cumprindo a lei como eles achavam que devia ser cumprida. Entende o que eu estou falando? Então o fariseuzão lá olhava, né, e via o povo lá sem aquelas roupas, né, aquelas franjinhas na roupa, sem aquela caixinha na testa, sem aquela fita amarrada nos braços, né? Então ele falava assim, olha, eu estou cumprindo a lei e você não está cumprindo a lei, você é um pobre coitado. Então ele estava o quê? Menosprezando as pessoas. Aí a pergunta é, será que Deus disse que os judeus deveriam se vestir assim? Ou foram eles que se vestiram daquela forma para mostrarem ser justos perante os olhos dos homens? Era uma pergunta a se fazer, né? É uma pergunta a se fazer. Então perceba que muitos problemas de julgamento, eles estão ligados a como você entende a lei, a Torá, as instruções de Cristo para a sua vida. Por isso hoje é muito comum você ver dentro de algumas religiões, né, esse padrão, né, de julgamento. As pessoas criam um padrão, né? Por exemplo, o que é ser cristão? Aí eles colocam dentro da caixinha, né? O que é ser cristão? Ser cristão é ir para o culto, ser cristão é vestir a roupinha social, vestir o terno, vestir a gravata, as mulheres usando saia, né? Não pode isso, não pode aquilo. Aí cria aquele monte de regras que não são regras bíblicas, não foram Deus que instituiu, né? Porque na Bíblia não tem menção de terno nem gravata para começo de conversa. E aí as pessoas começam a enquadrar as pessoas naquela caixa. Tipo, se você não estiver usando terno e gravata, né, sapato social, então você não é um cristão. Se você foi ali na igreja, né, com chinelo de dedo, bermuda, você não é um cristão. É interessante, porque se Jesus Cristo estivesse vivendo aí hoje, né, ele andaria de sandália, né, como ele andou no passado. De tênis, calça jeans, quem sabe? Não sabemos, né? Mas ele era uma pessoa que totalmente popular. Quando estou falando isso, só para vocês fazerem a conexão aí na mente de vocês. Quando Judas foi trair Jesus, os líderes lá perguntou assim, mas como saberemos quem é ele? Por que essa pergunta, pessoal? Porque Jesus, ele era tão comum como as outras pessoas. A gente assiste, né, nos vídeos sobre Jesus, nos filmes, sempre assim, você vai ver ali os apóstolos, né, com as roupinhas lá marrom, né, bege, essas cores mais escuras, e Jesus sempre de branco, né, aquelas roupas brancas, sacando, né, cabelo comprido. Todo mundo tem um cabelo curto, todo mundo tem um cabelo cortado curtinho, só Jesus com cabelo comprido. Todo mundo tem um olho castanho, só Jesus tem um olho azul. Então, gente, tira essa ideia que os filmes colocaram, né, na cabeça de vocês aí. Jesus, ele era perfeitamente igual às pessoas. Ele se vestia como um nazareno. Ele se vestia como um nazareu. Como que os nazarenos se vestiam? Os nazareus, as pessoas de Nazaré eram pessoas extremamente simples. Elas tinham sua sandália, né? Porque é uma região que tinha muita pedra, muito quente, né? Então não tinha como andar descalço. Então todos eles usavam a sandália, né? Que era produzido com pele de animais e assim por diante. E tinha sua roupa, sua vestimenta, geralmente uma vestimenta comprida para tampar o calor do sol. Eles usavam, né, um pano na cabeça para tampar o calor, né? E assim, eles viviam assim, né? Nada de muito luxo. Eu já fiz um estudo uma vez que diz que a maioria deles, a maioria dos samaritanos, aquelas pessoas daquela região, tinha apenas uma peça de roupa, a grande maioria, e às vezes uma outra roupa para ocasiões especiais. Então, assim, Jesus, por ele mesmo ter dito que as ovelhas tinham seu repouso, né, seu covil, as aves do céu, seu puleiro, o Filho do Homem não tinha nem aonde deitar a cabeça.
Então não precisa você pensar que Jesus ele vestia uma roupa diferenciada das pessoas, dos demais. Não. Por quê? Porque Jesus era um excelente carpinteiro, né? Ou ferreiro, de acordo com algumas versões. Só que ele ele não tinha interesse de ficar se mostrando para as pessoas. Então, possivelmente, se Jesus ele viesse no mundo hoje, né, se a vinda de Jesus Cristo tivesse sido atrasada 2000 anos, e ele chegasse hoje você não veria Jesus de terno e gravata falando com as pessoas. Possivelmente você veria um Jesus de calça jeans, camisa polo e tênis. Né? Isso aí é o que? É uma percepção espiritual que eu tenho, né? De como Jesus ele se comporta. Ele se comporta exatamente como nós, como as pessoas no dia a dia. Então ele não tem menção nenhuma de que ele trocava. Vou colocar uma roupa chique aqui para mim ir para o templo. Não tinha isso naquela época. As pessoas eram pobres, né? Não tinha tantos recursos. Às vezes tinha uma ou duas peças de roupa. Claro que sempre limpa, né? Roupa limpa, roupa bem cuidada, né? Tal. Mas não era isso que a gente pensa, né? Então, quando você cria essa caixinha e começa a colocar padrões de comportamento, né? O cristão, né? O varão não pode usar barba, né? Onde que tiraram isso? Aonde que está isso escrito na Bíblia, né? Que um homem não pode usar barba se quer representar Jesus, se quer ser um discípulo de Jesus, né? Aí cria essas questões, né? Não pode usar barba, né? Não pode usar calça jeans a mulher. Então, pessoal, aí você pode às vezes ouvir assim aquela seguinte argumentação: mas isso é costume. Pois é, mas quem criou os costumes? Esses costumes são criados baseados na lei de Deus ou na percepção humana? Porque tem uma grande diferença. Se um costume ele é baseado na lei de Deus, beleza, ótimo, vamos seguir. Mas se um costume não é baseado na lei de Deus, por que vamos nos sujeitar a ele e deixar que a nossa liberdade seja julgada por detalhes totalmente humanos? Então, vamos dar um exemplo aqui. O Shabat é um costume, né? Uma lei que foi dada à nação de Israel. E as pessoas hoje seguem o Shabat? Não. Mas a irmãzinha usar calça jeans não pode. Aí você fala assim: mas Cristo veio para abolir a lei. Então Jesus Cristo veio também para abolir a calça jeans, meu irmão. A saia, né, que for. Então é exatamente isso. Se Cristo veio para abolir a lei para você, então não crie leis para outros. Se você não pode cumprir as leis que estão escritas na Bíblia, porque Cristo aboliu, por que você vai viver leis que nem na Bíblia estão? Por que você vai se sujeitar a essas leis? Claro que também é um consenso seu se você quiser seguir tais leis. Só que você não pode julgar outros por não querer seguir essas leis. Porque se seguir uma lei que está na Bíblia, Cristo aboliu, seria errado, por que então seguir coisas que foram criadas indevidamente por homens? Então, não julgueis para que não sejais julgados. É o que diz aqui no texto. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, enquanto você está com uma trave em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem como tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha só como Jesus Cristo ele reage com relação a isso aqui, tá? Aqui no verso 5, eu quero até ver aqui para mostrar com vocês aqui, ó. Verso 5, tá aqui. Hipócrita, a palavra é esta aí que vocês estão vendo. Alguém que responde, intérprete, ator, artista de teatro, dissimulador, impostor, hipócrita. Então, Jesus estava dizendo praticamente assim: olha, você está com uma trave no teu olho, e aí você está com uma trave no teu olho, né? Uma trave, e você está querendo tirar um cisco do olho do teu irmão. Veja bem, Jesus está te chamando de artista de teatro. O que um artista de teatro faz? Ele veste uma máscara, né, ou um personagem ali, e atua. Não é ele.
Ele está atuando um personagem, não é ele. Ok? Impostor, hipócrita, ou seja, dissimulado. Ou seja, esta percepção de você focar em um problema de outros, aparentemente um problema banal, né? Ah, o fulano usa barba, por que ele está falando de Jesus? Está pregando as boas novas? Ah, a irmãzinha ali, ela está de calça jeans e está falando de Jesus? Não deveria estar de saia, tá? Então, você está focando em coisas que não existe importância nenhuma e você está esquecendo um problema muito grande em seu ser, que é a sua incapacidade de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Lembra que eu disse que quando você julga uma pessoa, você vai ser julgado por Deus? Exatamente. Da mesma forma que você está fazendo vista grossas para ver um probleminha do seu irmão, Deus também vai agir com você no seu julgamento. Ok? Então você precisa, e ele é justo, né? Claro que ele é justo, ele vai agir de justiça, mas ele vai te tratar da forma que você trata outros, como diz aí. Bom, essa aqui é a ilustração de Jesus, tá? Sobre este tira sua trave do seu olho. O incentivo aqui, queridos, é não julgar, tá? Jesus dá esse incentivo claramente para nós. Vamos ver agora uma outra pessoa que falou sobre isso. Vamos aqui na Bíblia, aqui a tradução do Novo Mundo, TNM, aqui nós estamos no capítulo 14 de Romanos. Vamos fazer aqui a análise desse texto. Romanos capítulo 14. Estou bem aqui, tá? Então diz assim, acolhei o homem que tem fraquezas na sua fé, mas não para fazer decisões sobre questões subjetivas. Então, uma questão subjetiva é pessoal, questão pessoal. Então, o que está querendo dizer aqui? Olha, acolhe o homem que tem fraqueza na fé. Aqui ele está falando aos cristãos em Roma. Acolhe o homem, a pessoa que tem fraqueza na fé. Aqui ele já está reconhecendo que a pessoa ela tem fraqueza na fé. O que significa essas palavras, fraqueza na fé? São exatamente esse tipo de pessoa que não consegue discernir o que a palavra de Deus diz sobre as coisas e se apegam a regras. Os fariseus, eles foram chamados de hipócritas, né? Por Jesus não foi à toa. Quando aqui está falando aqui, no verso 5, hipócritas, essa palavra Jesus Cristo usa para os fariseus, para os líderes da lei. Por quê? Porque eles faziam exatamente isso que ele está falando aí. Eles se apegavam a leis que eles mesmos criavam, tradições de homens, né? E obrigavam as pessoas a fazer aquilo, de acordo com o que eles queriam. Então, existem pessoas com fraquezas na fé. E às vezes essas pessoas com fraquezas na fé, elas estão nos mais altos níveis da hierarquia religiosa. Muitas vezes eles estão no topo das religiões. Eles são os líderes, são os pastores, os padres, né? E assim por diante. Os anciãos, né? Assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes aquelas pessoas que você acha que deveria ser alguém que deveria trazer para você um conforto, são exatamente o tipo de pessoa que não tem a capacidade espiritual de entender que essas regras humanas, elas são desnecessárias para a convivência da congregação cristã. Só que aí Paulo falou, acolher essas pessoas que são fracas na fé, primeiro acolher, ou seja, a gente não deve fazer separação entre essa pessoa e nós. A gente não deve se achar melhor que elas, porque senão a gente já está julgando, né? Então, primeiro princípio, você acolhe, você não julga. Você sabe que ela tem fraqueza na fé. Ela precisa aprender a crescer na madureza do Senhor Jesus, Yeshua. E aí o que acontece? Você sabe que ela vai ter pensamentos que não são pensamentos de Mashiach, de Torá, né? do Eterno Pai, Adonai. Mas você vai acolher aquela pessoa como irmão. E você não vai fazer decisões sobre questões subjetivas, ou seja, questões pessoais. Por exemplo, ela tem a escolha na vida dela de decidir o que ela vai fazer. Então você não vai ficar questionando isso para ela, você não vai ficar
questões, né, das escolhas que ela fez. Aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre uma coisa que estava acontecendo na congregação de Roma, nas congregações de Roma, né? Na congregação, porque a gente sempre fala no singular, né? Mas eram várias igrejas que tinha ali em Roma, espalhadas por Roma, mas a gente chamava apenas de congregação de Roma, que é uma nomeação para todas as pessoas que estavam lá em Roma, que era seguidor de Jesus. Verso 2 diz assim: um homem tem fé para comer de tudo, mas o homem que é fraco come hortaliças. Paulo, ele já chega falando assim, olha, o homem tem fé para comer de tudo, ou seja, esse homem aí tá até em colchete, né? Porque não aparece a palavra homem no texto original. Mas é basicamente assim, ó, um tem fé para comer de tudo, mas o que é fraco come hortaliças, certo? Essa palavra fraco aqui, ela significa pessoa que não se desenvolveu. Então, na fé, entendeu? Ele acabou de falar disso aqui no verso 1, aqui, ó. Os que têm fraqueza na fé, tá? Então, este aqui, olha, que ele está falando, o fraco. Ok? O fraco é a pessoa que não se desenvolveu em Cristo ainda. Ela está apegada a leis, tradições, a tudo que os homens gostam de expor. Ele se apega a isso, tá? Ele não entende a liberdade do Senhor Jesus, ele não se libertou ainda, ele não passou por esse processo todo, e aí ele vive de leis, porque é exatamente isso, né? A graça, né? A nova aliança, ela te ensina a você ser liberto em Cristo, né? Você entende o porquê das leis, você segue elas, mas você é livre, você é liberto. Agora, a pessoa que não está liberta ainda, que não faz parte da nova aliança, mas está chegando, ela quer se prender às leis, né? Todas as leis ela quer se prender. Então, além dela seguir as leis, ela cria leis para ela mesma. Por isso que aí ele falou que ele come hortaliças, ele não come carne, né? Por quê? Porque o problema era o seguinte: em Roma, em Corinto, né, na Grécia, na Roma, havia vários açougues, né? E o que esses açougues vendiam? Vendiam carne de porco, vendiam carnes que eram impuras de acordo com a lei, vendiam carnes que eram sacrificadas a ídolos, né? Ofereciam a ídolos e aquela parte que sobrava ali, eles pegavam para vender no açougue. Então, muitas pessoas que estavam acostumados àqueles ídolos no passado, a consciência deles, quando eles viam a carne que era oferecida a ídolos, eles entendiam que aquela carne foi oferecida a um ídolo. Então eles se sentiam impuros se comessem aquela carne. Então essas pessoas Paulo chama de fracos na fé, que eles não entenderam a liberdade gloriosa do Senhor Jesus. Pois ele fala assim, ó, numa outra passagem, né? A Deus pertence todas as coisas, o céu, a terra e tudo que nele há. Então não existe esse negócio de oferecidos a ídolos, tá? Porque, na verdade, o ídolo não é nada mais do que, né, um anjo, um demônio, mas no fim das contas, tudo pertence a Deus, né? Quando Deus santifica por meio da oração, acabou. Esta é uma visão, né, que uma pessoa que entendeu a liberdade de Cristo vai ter. Mas aí vai ter pessoas, né, até aqui no canal talvez possa ter alguém que vai ouvir essas palavras e vai se assustar, talvez. Ela vai pensar assim, não, mas se oferecer um ídolo eu não posso comer, ok? Então aí entra o que o apóstolo Paulo está dando conselho aqui em Romanos. Olha só, diz assim, ó, versículo 3. Quem come, não menospreze ao que não come. Então, ou seja, no caso assim, ó, quem comia lá, né, aquelas carnes, comprava, sabia que era oferecido a ídolo, mas comia tranquilo, porque sabia que aquilo ali Deus santifica, tal, tem a liberdade de Jesus, comia, mas ele não podia o quê? Menosprezar aquele que não comia. Tipo, nossa, fulano tá tão bobo, não come isso, tal, ele não é um cristão maduro, não pode fazer isso, né? Não pode menosprezar. E quem não come, não julgue aquele que come, pois Deus tem acolhido a esse. Tá vendo? Gente, Deus acolheu quem come e Deus acolheu quem não come. Na congregação cristã, tem pessoas que se conseguiram, né, entender a maturidade do Cristo, mas tem pessoas também que estão começando agora e Deus acolheu as duas. Então, não menosprezar e nem julgar é o conselho que Paulo falou.
não devemos menosprezar aqueles que querem se impor com as leis, ok? O que eu estou falando aqui é exatamente isso. Existem muitos e muitos irmãos que querem, né? Eu acho que eu tenho que ir para a igreja apenas o instituto social, né? Uma lei da igreja, eu respeito. Tudo bem, meu querido, eu não estou discriminando você nem menosprezando, tá bom? Você pode fazer isso, não estou julgando, tá? Eu só estou querendo dizer que você também não pode julgar uma pessoa que pensa diferente, ok? Só isso. Não pode julgar nem menosprezar. Quem come, não julga. Quem não come, não menospreze. Quem come, não menospreze. Quem não come, não julgue. Porque o motivo, Deus tem acolhido a esse. Ou seja, a você, Deus acolhe a todos. Aí Paulo faz uma pergunta pertinente que cada um devemos nos fazer todas as vezes que queremos julgar alguém. Quem és tu para julgar o servo doméstico do outro? Quer dizer, aqui está querendo dizer assim, ó. Quem você é para você julgar o servo de uma outra pessoa? Então, pensa assim, ó, o servo é de Deus, não é seu, entendeu? Aquele irmão ali que está ali na igreja e tal, que quer usar a roupa daquele jeito, eu não estou julgando, tá, gente? Não tô só falando um exemplo, né? Agora estou falando do outro lado também, tá? Ele está ali pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Mashiach, Yeshua. Então, quem sou eu para julgar ele? Ele é servo de Deus, ele não é meu servo. Então, se ele quer adorar a Deus vestido de terno e gravata, tudo bem. Estamos no direito dele. Se ele quer agradar a Deus, adorar a Deus usando barba, chinelo de dedo, tudo bem. Ele é servo de Deus, ele não é meu servo. Então, eu não devo julgar quem usa ou quem não usa. Eu não devo julgar o direito de escolha das pessoas. É isso que a Bíblia está falando aqui. Então, quem é você para julgar o servo doméstico de outro? Ou seja, quem é você para julgar o servo de Deus? Para o seu próprio amo está em pé ou caia. Deveras far-se-á que ele fique de pé, pois Jeová pode fazê-lo ficar de pé. Tá vendo que está falando de Deus aqui? Então, gente, se Deus quiser, ele pode fazer aquele que você acha que não é aquele padrão de cristão que você tem, ficar de pé. Isso não é um padrão de cristão. Para mim não é. Entendeu? Mas quem é você para julgar isso? Na final das contas, o servo é de quem? É seu ou é de Jeová? É do Senhor Jesus Cristo. Quem que é o servo? O servo é seu? Ele está te servindo agora? Tal? A não ser que você abriu aí uma nova religião que você quer o Deus, né? Aí tudo bem, aí você pode definir as coisas que você gosta que faça, né, e tal. Mas se não, gente, se você segue a religião do Senhor Jesus, que é a religião cristã, é Jesus e o Pai que vai definir o que as pessoas podem ou não fazer. E se eles não falaram nada sobre isso, não cria regras. Ok? Mas também não critique quem está seguindo. Esta é a questão. Aí o verso 5 diz: um homem julga um dia como superior a outro, outro homem julga um dia como todos os outros. Esteja cada homem plenamente convencido na sua própria mente. Olha o que o apóstolo está falando aqui. Aqui agora está entrando em preceitos religiosos. Um homem julga um dia superior a outro. Outro homem julga um dia como todos os outros. Claro que, se nós olharmos de acordo com a Torá, existem sim dias importantes. Ponto. O dia em que Mashiach se entregou por nós, 14 de Nisan, é um dia muito importante. É a celebração da Pessa, da Páscoa, é o livramento da humanidade. É um dia importante, tá? Mas aí ele está falando, se você não acha que esse dia é importante, faça de acordo com sua mente. Um homem julga um dia importante. Por exemplo, alguns acham que é importante comemorar o próprio aniversário. É o dia que nasceu, está celebrando a vida, tal. Tirando algumas coisas pagãs que tem essa celebração atualmente, o que tem de mais você celebrar o dia que você nasceu? Mas outro homem acha que os outros dias sejam totalmente iguais aos outros. Ou seja, para ele não tem dia importante nenhum. Tanto fez, tanto faz. Aí o que o apóstolo fala? Esteja cada um convencido na sua própria mente. Ou seja, você vive de acordo com o que você acha ser certo.
É o livre-arbítrio novamente entrando. Se você acha que não é correto celebrar uma coisa, não celebre. Se você acha errado celebrar, não celebre. Se você acha certo, celebre. Se você quer celebrar, celebre. Só que você tem que saber que, celebrando ou não celebrando, você vai ter que ser um dia questionado por Deus, não por homens, por Deus. Ah, por que você não celebrou a morte do Senhor Jesus? Por que você não lembrou do dia da morte do Senhor Jesus? É ir com você com ele, não é eu que vou ter que te falar, entendeu? Ah, vou te obrigar, você tem que assistir, você tem que participar. Não, ninguém tem nada não. Cada um escolhe o que quer, né? Só que depois cada um vai ter que se ver com o Pai, né? Isso que é o mistério da coisa aqui. Aí no verso 6 diz assim: quem observa o dia, observa para com Jeová. Também quem come, come para com Jeová, pois dá graças a Deus. E aquele que não come, não come para com Jeová, contudo dá graças a Deus. Nenhum de nós, de fato, vive somente para si mesmo, e ninguém morre somente para si mesmo. Pois quer vivamos, quer morramos... Não, pois quer vivamos, vivamos para Jeová. Quer morramos, morramos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Veja aí, pessoal, como que aqui é interessante, né? É um texto muito pouco até lido às vezes, né? As pessoas não dão muita atenção a isso. Mas aqui está falando que se você comeu uma coisa lá que você acha que podia comer e tal, com a sua consciência limpa, faz para com Deus, tá? Come para Deus, dá glória a Deus pelo aquele alimento, tá? Existe aí muitas pessoas, né, os judaizantes, que ficam obrigando as pessoas a fazer as coisas da lei, tá? Deus, ele não quer que você seja obrigado a fazer as coisas. Se você quiser fazer, se você quiser guardar o Shabat, se você quiser parar de comer carne de porco, se você quiser seguir as leis, siga dando glória a Deus. Mas uma coisa você tem que entender: não obrigue outros a fazer e nem julgue outros por não fazer. Faça para você e para Deus, não para outros verem, não para ser pedra de toque. Porque existem pessoas que eles discernem na Bíblia algumas coisas. E aí, eles acham que as outras pessoas também precisam seguir aquele discernimento que ele teve da Bíblia. E não é assim que funciona. Entendeu? Ah, descobri aqui na Bíblia que não pode fazer isso. Aí tá, você vai ficar obrigando as pessoas a não fazer porque você descobriu que não pode? Faça você. Dê o exemplo. Se a pessoa também ficar convencida algum dia de que aquilo ali é benéfico, fazer ou não fazer, ele vai fazer ou não fazer. Não precisa você ficar obrigando a pessoa a seguir a sua consciência, tá? Aí depois fala assim, ó, por quê? Porque todas as coisas devem ser feitas para Deus, porque todos nós pertencemos a Ele. Aí olha só o motivo que Paulo fala aqui ainda. Pois para este fim Cristo morreu e passou a viver novamente, para que fosse Senhor tanto sobre mortos como vivos. Aqui na versão do Novo Mundo usa Jeová, mas possivelmente aqui está falando do Senhor Jesus, tá? Porque aqui no verso 9 fala, né? Pois por este motivo Cristo morreu, para se tornar Senhor. Então aqui, olha, é Curios, não é Jeová que está escrito lá. E Cúrio aqui é referência a Jesus no verso 9, né? Explica claramente que é Jesus, né? Ele morreu para que se torne Senhor sobre todos, vivos e mortos, mortos e vivos. Ou seja, nós vivemos para quem? Para Cristo. E automaticamente vivemos também para o Pai. Não está errado, né? Porque Jeová é o Pai de Jesus e automaticamente você vivendo para Jesus, você está vivendo para o Pai também, tá? Então não está errado, não. Mas só deixando essa ressalva aqui para você entender que o verso 9 deixa claro que refere-se a Jesus. Cúrio aqui, você pega em outra versão, você vê Senhor, tá? Vamos lá para vocês verem aqui o que eu estou falando. Olha lá. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivemos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tá vendo? Senhor. Vai falar Senhor nas Bíblias, tá? Isso aqui é a AFC, ACF. Isso aqui já é Almeida, tal. Tudo é veia, tudo é Senhor, tá?
porque lá no grego está escrito cúrio. Não tem nenhum de pergaminho grego encontrado com tetragrama, tá, gente? Tudo cúrio. Vou voltar lá. E aí a tradução Novo Mundo, para querer restaurar o nome de Deus na Bíblia, aí comete às vezes esses equívocos aqui. Mas assim, tá? A gente entende, tá? Que foi uma boa intenção, né? Mas aqui, olha, pois se para este fim morreu Cristo e passou a viver novamente, para que fosse Senhor, tá vendo? O Senhor que tá falando atrás é ele mesmo, Cúrio. Eu devia seguir a regra, né? Senão aqui, ó, aqui é Cúrios, lá é Cúrios, aqui tinha que colocar então Jeová. Para que fosse Jeová tanto sobre mortos como vivos. Mas não é Cúrios, Senhor. Senhor e Senhor. Tá? Pode olhar no grego, depois vocês vão ver isso. Então não faz sentido essa tradução. Mas tudo bem, tá? Vamos lá. Mas porque julgas o teu irmão? Olha que pergunta interessante. Mas porque julga teu irmão? Veja aqui, ó, ele acabou de falar que Jesus ele morreu para se tornar Senhor sobre todos. Quer dizer, você vive, você come, você bebe, você guarda dia, você não guarda dia. Se você não fazer, não faça para Cristo. Se você fazer, faça para Cristo. Viva a sua vida para Cristo. Não julgue outras pessoas. Não obrigue que as outras pessoas façam ou deixem de fazer coisas que você acha importante. Se a sua consciência, se a sua fé, se o seu aprendizado bíblico não te permite guardar o Shabat, não guarde. Mas se a sua consciência te permite, guarde. Mas não espere que outros façam. Faça você. Tá? Sem criticar outros. Aí ele falou assim, ó, depois de falar de Jesus morrer e se tornar Senhor sobre todos. Mas por que julgas tu teu irmão? Ou por que menosprezas também o teu irmão? Porque nós todos ficaremos prostrados diante da cadeira de juízo de Deus, pois está escrito: por minha vida, diz Jeová, ou diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua reconhecerá abertamente a Deus. Possivelmente aqui é Jeová mesmo, tá? Porque aqui é uma referência do Velho Testamento e no Velho Testamento aparece o tetragrama. Mas é referência de Jesus, tá? Mais uma vez mostrando que Jesus também é citado como Jeová. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, todos ficaremos perante a cadeira de juízo do Pai. Ok. O que significa isso? Que não adiantou você julgar ninguém, gente. O que adiantou você julgar, você criar normas, criar lei, criar princípio, colocar todo mundo dentro da mesma caixinha e falar que isso é certo e isso é errado, sendo que no final das contas quem vai julgar é Deus. E se você falou um monte de bobagem aí, agora, como é que você vai ficar perante Deus? Então, preste atenção que quem é juiz é o Pai que designou o Filho. O Filho é o juiz. Aqui até fala, ó, Cristo, o único juiz. Vamos ler aqui, ó. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, mas antes tomai essa decisão de não pôr diante de um irmão uma pedra de tropeço ou uma causa para cair. Então, em vez de você ficar julgando as pessoas, isso pode, isso não pode, pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Não. Só não fica colocando pedra de tropeço para as pessoas, tá? Só isso. Um dia nós vamos fazer só um estudo sobre isso. Pedra de tropeço. Porque também, às vezes, quem cria as próprias pedras de tropeço são as pessoas que criam as leis, que não estão na Bíblia. Vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Certa denominação acredita que a mulher não pode usar calça jeans. Esse é o exemplo. Então, se uma mulher vestia calça jeans, os irmãos usavam do tropeçar. Por quê? Porque alguém criou essa lei que não pode usar calça jeans. Então não é isso que Paulo está falando, pessoal. Ele não está falando dessas leis humanas aí. Ele está falando de coisa mais séria. Tá bom? Mas um dia nós vamos falar só sobre isso. Sei que estou persuadido no Senhor Jesus que nada é aviltado em si mesmo, ou seja, vestir calça jeans ou não vestir, tá? Somente quando o homem considera algo como aviltado, para ele é aviltado. Então assim, se uma pessoa acha que realmente, né, se ela vestir uma calça jeans, uma mulher, ela não pode falar de Deus, ela não está representando a Deus, ela acha isso mesmo no coração dela, então pronto, deixa ela vestir só a saia dela e pronto. É melhor para ela. Entendeu? Como é que funciona? Portanto, se teu irmão, por causa do teu alimento, está sendo contristado, não estás mais andando de acordo com o amor.
Não ruines pela tua comida aquele pelo qual Cristo morreu. Claro que isso aqui é uma coisa muito mais séria, né, gente? Porque envolvia ali sacrifício de ídolos, coisas assim muito pesadas, tá? Um dia nós vamos entrar mais nesse ponto aí. Bom, essa é a parte, né, que eu gostaria de mostrar para vocês do apóstolo Paulo. Agora eu vou mostrar aqui, ó, o último versículo. Tem outros vários versículos, tá, gente? Por exemplo, ó, existe o texto assim, ó, em Colossenses, capítulo 2, 16, que diz: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou de dia de festa, ou de dia novo, de sábado. É um texto que eu queria, né, até abrangir ele, mas já está dando uma hora de estudo. Mas é basicamente o que a gente falou aqui. Então, ninguém te julgue. Você não pode julgar ninguém, também você não pode deixar ser julgado. O texto é Colossenses 2,16. Ninguém, pois, te julgue por causa da comida, da bebida ou da festa, ou de uma festa. Ou seja, você não deve se deixar julgar também por isso. Se você decidiu que você vai comer, ou que você vai beber, ou que você vai participar de uma festa, então não deixe ninguém te julgar, meu irmão. Ninguém vai te julgar por isso. Você não pode se permitir também deixar as pessoas te julgarem por isso, tá bom? Existe outro texto também, né, que é bem interessante, que Jesus Cristo falou, Yeshua: Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Esse texto também a gente não vai ler, assim, mostrar, né? Estamos só falando, João 7, 24. Não julguei segundo a aparência. Ou seja, você bateu o olho numa pessoa, a que te pareceu ali alguém que não é confiável, não cria pré-julgamento sobre a pessoa, não. Aquela pessoa ali pode ser uma pessoa que vai te ajudar muito, que vai ser seu melhor amigo, tá bom? Talvez uma pessoa que vai te salvar lá na frente, ajudar a te salvar, né? Vai te dar um pão, uma água para você tomar na hora de uma necessidade. Então não julgue as pessoas pela aparência, tá bom? E agora o texto que eu queria mostrar para vocês, o último do nosso estudo, Tiago, capítulo 4, 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Entendeu? Então, aqui na NVT, né? Se você critica as pessoas, julga as pessoas, você não está julgando a pessoa, você está julgando a lei. E não cabe a você julgar a lei. Apenas cabe você praticar a lei. Se você quer julgar um irmão porque ele não está fazendo uma coisa que você acha que deveria fazer, né? Vamos supor aí, né? Ah, eu acho que todo mundo tem que ir na igreja assim, assim, assado. Então não julga as pessoas por não ir. Faça você então. Se você acha que aquilo ali tem que fazer, cumpra. Cumpra aquilo. Porque se você julgou a lei, se você julgou as pessoas, porque elas não estão seguindo uma coisa que você acha que é certo, você, na verdade, já não está mais seguindo a lei, você está julgando a lei. Aí diz aqui, ó: somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar e destruir. Portanto, que direito você tem de julgar o próximo? Então, quem deu a lei? Foi Deus, né? Então Deus falou, ó, tem que fazer isso. Aí você acha que o irmão não está fazendo, né? Vamos falar uma lei clara aqui que todo mundo tem que seguir. Tem que amar o próximo. Aí você está vendo, você acha que o irmão não está amando o próximo. Então você não deve julgar ele por isso. Você tem que amar ele, amar o próximo. Porque se você julgar ele, você está descumprindo a lei. E o único que pode julgar ele é quem deu a lei. Que é quem? Deus. Então Deus pode avaliar se ele está ou não sendo amoroso. Por quê? Porque Deus pode avaliar isso. Porque Deus lê os corações. Você lê coração? Você consegue ler a mente das pessoas? Você consegue entender as circunstâncias que levou a pessoa a agir daquela maneira? Então, isso aí é o quê? É uma forma de você evitar de pecar contra Deus, contra a lei e contra o próximo. Evite os julgamentos. É melhor ficar calado, ó. Minha opinião é zero. É claro que nós, como seres humanos imperfeitos, uma hora ou outra a gente vai falar alguma coisa contra alguém. Ah, realmente fulano de tal fez isso, eu discordo disso e tal. Tem jeito, tem hora que você tem que fazer, né? Lá em Coríntios, Paulo fala que nós temos que julgar assuntos dessa vida. Ele fala lá do homem que estava cometendo imoralidade com a madrasta.
as pessoas ali tinham que tomar uma atitude. Isso não é errado, entendeu? Agora, cuidado com as coisas que você acha que Deus falou, que Deus não falou, entendeu? Às vezes Deus não falou foi nada. É uma norma humana. Aí a pessoa não está seguindo uma norma humana e a partir de agora você vai julgar ela porque ela não está seguindo uma norma humana que você segue. E se for uma coisa de Deus mesmo, uma lei que Deus falou que tem que fazer e a pessoa não está fazendo, é com a pessoa e Deus, você não tem nada a ver com isso. Em vez de você julgar, você tem que cumprir. Este é o estudo de hoje. Pessoas, espero que este estudo seja um estudo que ajudou você de alguma forma na sua vida, que clareou sua mente, que te mostrou alguma razão nova para continuar vivendo, uma razão nova para continuar perseverando, uma razão nova para continuar sendo um bom cristão, uma razão nova para se colocar aos pés do Senhor Yeshua como seu único Senhor. E quer você viva, quer você morra, que você viva ou morra para Ele. Quer você coma, quer você beba, ou quer você não faça essas coisas, que você dê glória a Ele, que Ele seja Senhor sobre sua vida. Pare de julgar os outros, retire a sua trave e você ajudará perfeitamente o seu irmão a tirar os ciscos do olho dele. Que a graça e a paz de nosso Deus, Yud-He Vav-He, e seu Filho, Yeshua HaMashiach, seja com cada um de vocês.